Que todos nós, nesta noite, possamos juntos construir um pouco mais do conhecimento. Nosso estudo hoje, o tema é o amor é o caminho da luz. Vamos abrir a carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos trabalhando especificamente com o capítulo 13. Eu vou colocar aqui para quem não tem a Bíblia em mãos, para que possamos juntos fazer o estudo. Vamos lá. Eu vou ler a partir do verso 1 até o 10º versículo. Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Então, dando continuidade, vamos ler agora o versículo 3º dessa carta, do 13º capítulo das cartas aos Romanos. Versículo 3º diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as potestades? Faz o bem e terás louvor dela. 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Na última semana, relembrando, nós trabalhamos o verso 8º. Então vamos a ele. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Relembrando que nós trabalhamos bastante os aspectos do dever. No verso 9, já entramos no território do trabalho de hoje. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, não cobiçarás, se referindo aos mandamentos mosaicos. Continuando. E, se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Repetindo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se vocês me permitem, eu vou projetar aqui de novo a imagem do verso 9, porque trata de alguns aspectos da lei. Adultério, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui, a lei, Paulo relembra Jesus quando resumiu toda a lei e os profetas no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu estou aqui abrindo aqui, me ocorreu de citar rapidamente
o capítulo 23 de Mateus, que eu não vou projetar imagem, porque eu não tinha reservado. Capítulo 23, Jesus traz reflexões importantes sobre a vivência da lei mosaica. Então ele chama a atenção dos fariseus dizendo que é necessário não só sentar à cadeira de Moisés, mas praticar as leis. E mais à frente, ele vem dizer que devemos ser humildes e não nos arvorarmos de sermos mestres, porque mestre é um só, a saber, o Cristo. E aí, ele vai dizer, após confirmar para os fariseus que ele é o enviado, que ele é o Messias, ele foi indagado se o que ele está dizendo é verdade. Então ele propõe que os discípulos possam, ou melhor, que os fariseus possam, na verdade, operacionalizar o que ele está ensinando. Porque ele não fala dele mesmo, ele fala em nome de Deus, portanto ele fala da lei. E o que ele propõe é viver a lei. Viver a lei, trabalhar no sentido operacional do aprendizado, que desenvolve a inteligência, a razão e o sentimento, pelas expressões genuínas da lei do amor, perceberemos que a lei é boa. Portanto, a lei é divina. Por isso é que Jesus disse que a lei não é dele, mas que ele vem em nome de Deus, cumprir a lei. E nós, estudando o Espiritismo, temos sido convidados nessa pesquisa a verificar quão importante é o sentido operacional dessa lei. E nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo, aspectos dessa lei, que é a lei de amor. Então o Espírito Lázaro diz para nós que o amor resume a doutrina de Jesus, toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançados e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Aí Lázaro vem trazer para nós uma equação importante, quando ele diz: mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, sol interior. Nós abordamos alguns aspectos na última semana no estudo de número 100. Lembrando que hoje estamos no estudo de número 101. Ok? Então, é um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, quando o espírito é criado simples e ignorante, nós possuímos a centelha divina dentro de nós, a crisálida espiritual, o germe divino. E podemos aqui adequar nesta frase dita por Lázaro, que essa centelha divina é um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco aspirações e revelações sobre-humanas. Então, a base para que recebamos as revelações, que são sobre-humanas, estão para além da personalidade transitória, efêmera,
nós temos a base para receber o toque divino. Obviamente favorecido pelo crescimento, pelo desenvolvimento do nosso campo moral. Então, quanto mais evoluídos, mais estamos prontos para receber as revelações. E revelações divinas, diga-se de passagem, é necessário considerar que elas propõem a evolução pela libertação do ser. Não estamos aqui, longe disso, abordar aspectos de revelações no contexto sobrenatural e místico, do maravilhoso, do fantástico. Isso para nós não importa. Porque o objetivo primeiro da doutrina espírita, que vem desenvolver o Evangelho do Senhor, na verdade é propor a transformação dos seres. E a transformação se dá pelo método chamado educação. A educação espiritual, que Kardec nos explica no item 685, no comentário da resposta desta questão do Livro dos Espíritos, ele diz que educação é a arte de formar caracteres, conjunto de hábitos adquiridos. Então, transformação espiritual, repito, se dá pelo mecanismo transcendente da educação. Mas nós, na última semana, tínhamos reservado para trazer para vocês, e não foi possível, porque nós fomos focar o estudo na parte do dever. Estão lembrados? Dever, o cumprimento do dever, adesão consciente ao dever. E nós deixamos, aguardando esses aspectos do amor, para que a gente pudesse voltar a ele no estudo de hoje. E então, eu vou pedir a vocês que nos acompanhem numa exposição que foi feita pelo Espírito Emmanuel, que vem desenvolver essa frase dita por Lázaro, contida, portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel trouxe uma cartilha da reencarnação. Na sua introdução, o instrutor Emmanuel afirma que as matérias contidas nesse livro pequeno, fininho, de poucas mensagens, mas são matérias estudadas pelos espíritos quando estes se estão preparando para a reencarnação. Então, vamos trabalhar a lição do amor contida nesse livro. Afirma Emmanuel, observemos como Emmanuel é fiel a Allan Kardec. E isso, inclusive, foi uma dica que ele deu para Chico Xavier. Ele falou, se algum dia eu, Emmanuel, que sou o seu guia, me desviar de Kardec, você fica com Kardec e me deixe pelo caminho. Então, isso é uma instrução dada por Emmanuel para o Chico, e se vocês me permitem, eu adequo dizendo que é a mesma lição que chega para o nosso coração hoje. O que estiver fora de Kardec, fica com Kardec. A dica é. Então vamos lá. Emmanuel afirma que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, o amor é o reflexo do Criador. Vamos lembrar da frase? Sol interior. Então, sol é para expressar luz, irradiar luz, calor. Então aqui o Emmanuel vai dizer que é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo.
e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Olha que maravilha. Então brilha em tudo. Na mesma vibração. Não existe mais nem menos. Não existe diferenças. É a mesma vibração. Que reflete, portanto, sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas, esquecidas no campo. Nele fulgura, generosa, a alma de todas as grandes religiões. Olha que beleza. A alma de todas as grandes religiões. Então, quando o assunto é religião, na verdade, nós podemos aqui refletir sobre o papel delas no que remonta ao amor. Que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino, com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando no universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo, que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sobre a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos,
permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com Deus. É a sua regra imutável. Herdeiros dele mesmo que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele mesmo estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por Ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando, sem a preocupação de ser amado, e auxiliando, sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Eis a culminância do amor. Então, quando nós nos deparamos com uma lição tão extraordinária como esta que Emmanuel nos ofereceu, nós vamos percebendo que o patrimônio intelectual que já adquirimos oferece para nós elementos para que possamos debater a lógica, o pilar que fundamenta a vida, que é o amor. Afirma o Espírito Fênelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição.
à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Há um ente ou há um objeto qualquer, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento com animais, plantas e até com coisas materiais. Espécies de misantropos que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora cumprindo a miúde pelo egoísmo, torna-se, olha que extraordinário, a fonte das santas e doces virtudes que geraram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Nós verificamos esse fato nas nossas atividades mediúnicas. Quando, através da indulgência dos bons espíritos, da misericórdia que atua para cuidar das almas trôpegas, sofridas, desesperadas, que habitam, seja na terra ou no espaço, as regiões de arrependimento e de reparação, numa expressão feliz de Chico Xavier, esses espíritos, quando trazidos para as terapêuticas do bem, geralmente são sensibilizados e se despertam pela atuação de almas muito próximas a eles. Porque por mais que o indivíduo se embrenhe, se encastele, se trancafie nas algemas da indiferença ou da rebeldia, ele será tocado pelas suas necessidades. E quando assim acontece, valorosas almas que se candidatam a viver a plenitude desse amor, conforme Jesus oferece para nós como referência, e Emmanuel citou com a maestria de sempre a condição dele de dar a vida por nós e de, inclusive, mostrar que o ensinamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o testemunho do Senhor é dizer: amai-vos agora uns aos outros como eu vos amei. Porque ele sentou na cadeira de Moisés e não só replicou, compartilhou, dinamizou o conteúdo, os ensinamentos, mas o que concede a Jesus, numa visão humana apenas, porque nós não temos condições ainda de discutir
a importância de Jesus no contexto planetário e cósmico, pela nossa ineficiência, pela nossa inferioridade intelectual e moral. Mas, numa visão humana, o que faz de Jesus o Espírito que se tornou o grande referencial e discussão para os homens é a sua capacidade de doação. É o que ele fez e não o que ele falou. E fez no seu sentido de operacionalizar o que pregou. Porque, obviamente, que a proposta extraordinária do Senhor, ela está consubstanciada nos seus ensinamentos morais. Mas o que toca, o que sensibiliza, é a prática. Por isso, muitos autores da Terra e do espaço quase são unânimes em dizer que não há um espírito que pisou nessa terra, não há, que não tenha recebido informações sobre Jesus. Ele impregnou a história da humanidade com o seu sangue, no simbolismo do testemunho que ele nos deu. Por isso é que alguns religiosos dizem que o sangue de Jesus tem poder. Poder de curar o pecado do mundo. Aí já é uma interpretação mística, heteronômica, no sentido de que o que ele fez é que vai solucionar a evolução dos indivíduos e da humanidade, tirando de cada um a liberdade de escolher, de assumir as responsabilidades e de colher o fruto. Nesse sentido, nós respeitamos, mas não concordamos absolutamente com esta situação proposta. Porque Jesus, na verdade, ele vive, ele dá o seu testemunho como exemplo. E quem segue o exemplo, perceberá que é bom. E o exemplo dele, repetimos, à luz do Espiritismo e da filosofia que vai se agigantando no contexto dos povos, da humanidade, porque o saber vai se tornar um conhecimento de todos. Ou seja, o conhecimento nos leva ao saber. O conhecimento requer ciência, planejamento, investimento, experiência. A humanidade está chegando lá. Nesse momento, a duras penas, mas é necessário que tudo que está acontecendo no atual estágio evolutivo do planeta estabeleça um parâmetro ao nível íntimo dos seres para que haja as mudanças que foram, na verdade, propostas por ele, por Jesus. Então, na última semana nós falamos sobre o dever. E eu acabei não dando a fonte. Faço a meia-culpa. Um texto de Lázaro, que na verdade ele consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então, abraçar o dever é um ato que tem a ver com a livre escolha, mas com a vontade, que vai operar no sentido da realização. Porque sem isso, não desenvolveremos as virtudes. E aqui no texto,
maravilhoso, extraordinário de Lázaro, ele vem apontar para nós que o amor é o fulcro que irradia e que engrinalda as verdadeiras virtudes. Foi o que Jesus propôs. A nossa transformação. Então, nesse momento de profundas mudanças que passam o nosso mundo, nosso planeta Terra, e esse assunto é explorado também no capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, nós vamos percebendo que, como espíritas, temos profundas responsabilidades nesse momento. Por quê? Chegou um instante em que as contradições, os testemunhos, as dificuldades vão se agigantar. E nós já começamos a enxergar um pouco além, a penetrar no território do coração, inspirados pelo amor de Deus que está dentro de nós e que Jesus reflete para nós através do seu Evangelho. Então, chegou um momento em que devemos sair para levar a palavra divina. E esse assunto, inclusive, eu os convido para acompanhar o estudo realizado na FEAC ontem pelo Paulo Pina. Vocês vão encontrar na Rede Amigo Espírita e também no site da FEAC, quando Paulo discorreu sobre esse assunto de uma forma muito inspirada e com muita competência. E ele trabalhou alguns aspectos desse texto da missão dos espíritas, mas eu chamo a atenção para o antepenúltimo parágrafo, quando Erasto diz assim: ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, e aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Porque aproxima-se realmente o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas à transformação da humanidade. Gente, queridos amigos, a lei do amor é fundamental nesses momentos para todos nós. Porque as transformações estão acontecendo. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá,
e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação dos vossos orgulhos? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Quem assina? O Espírito de verdade, que é Jesus. Cumprir a lei do amor é trabalhar na própria regeneração. É cuidar de todos aqueles que estão no caminho, ao nosso lado, aprendendo como nós outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos necessitados da misericórdia. Todos nós somos aqueles que estamos em dificuldades exatamente por descumprir o dever de amar. Observemos como que os assuntos se conjugam. Alguém pode perguntar: qual o limite do amor? E os Espíritos respondem que o limite do amor é a humanidade. O limite do amor é a humanidade. Portanto, não há limite para o amor. Amar a todos. Amar a todos. Amar como se não houvesse o amanhã. Amar sem peias. Como Emmanuel definiu para a gente, amar libertando. Se amas o cão, a planta, se amas os teus bens, cuidas, não é assim? Vamos transcender, vamos procurar o irmão com um olhar de irmão. O irmão está do seu lado, na sua casa, na via pública. O irmão é um aprendiz como você. Se você clama por misericórdia, por oportunidade, se você busca perfeição, se você quer um melhor emprego, uma situação mais favorável, o seu irmão também quer. Ele também sonha. Mas nem sempre ele é forte. Nem sempre ele está consciente. Ele pode não estar enxergando. O que achas de favorecer, de comparecer, de interceder, para que de perceber, de enaltecer? As reais possibilidades que podem ser favorecidas por você como instrumentos que somos. Porque não é possível falar do amor sem refletirmos sobre a lei
da dualidade, dos opostos, sem discutirmos a importância da comunicação entre os seres, do intercâmbio de sentimentos, sem discutirmos com tranquilidade o papel de facilitadores, porque cumprir a lei de Deus é agir no progresso. E nós não podemos ver o progresso apenas no âmbito do interesse pessoal. Quando convivendo, quando dividindo, a gente tem oportunidade de, na verdade, observar que há limites e o próximo nos conta sobre os limites. O próximo grita para que a gente possa parar quando exageramos. E ele pode gritar de N formas, com uma lágrima, com um olhar de pesar, com a fuga, com o desespero, com a ausência ou com a presença. O próximo nos fala de N possibilidades. O próximo nos faz pensar em Deus. O próximo nos chama a atenção para a esterilidade dos nossos sentimentos ou do endurecimento do nosso coração. O próximo fala para nós da maldade que temos. Ele fala. O próximo fala para nós do tanto que podemos ser abnegados ou que não somos devotados. O próximo diz para nós sobre o sacrifício. Ou o próximo reitera para cada um de nós o nosso orgulho. São sinais, são dicas que vão, na verdade, nos visitando para que a gente possa ressignificar a vida. Jesus é amor. Jesus veio ao mundo para amar. E Ele, com isso, aguarda, porque Deus espera. Deus não invade. Deus inspira. Mas Ele é paciente. Por isso que muitas vezes nós nos tornamos pacientes. Pacientes da dor que ensina. Da doença que dá belas dicas. Da desencarnação que leva um filho, uma alma querida, o esposo, o cônjuge, o pai. A desencarnação muitas vezes funciona como quase uma força que extirpa de nós e julgamos que há injustiças. E na verdade, a orientação é para que a gente aprenda a amar e não se apegar. Não confundir amor com paixão, com ciúme, com essa posse dominadora. Porque assim agindo, nós estaremos desarmonizados com os objetivos da lei. Gravitar em torno da unidade divina é o objetivo da humanidade. E a gravitação não é para, repito, algemar. É a gente aprender a gravitar em torno da perfeição. Paulo de Tarso vem nos ensinar no Livro dos Espíritos. Para isso, são necessárias 3 coisas: justiça, igualdade, liberdade. Amor, sentimento nobre, fraternidade, ciência, estudo,
elaboração mental, raciocínio, inteligências nos mais variados setores, inclusive a inteligência social, a inteligência familiar, a inteligência comportamental. São inteligências que nós precisamos de investir. Mas existem 3 coisas que são opostas e contrárias a essa gravitação em torno do bem, da perfeição. É a ignorância, o ódio e a injustiça. O objetivo da criação: culto harmonioso ao belo e ao bem, idealizados pelo arquétipo humano, Jesus Cristo. Ele disse: um só é o vosso mestre, o Cristo. Mateus 23:8. Como também ele disse que o mais importante da lei é o juízo, que é a justiça, a misericórdia e a fé. A fé, a força do amor operacionalizado, a fidelidade do Filho a Deus, do Espírito imortal. Ai, meus queridos amigos, quantas coisas o amor nos conclama nessa permuta universal junto ao próximo. Nós concluímos com Sansão, numa mensagem na Sociedade Espírita de Paris em 1863, quando disse: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer os outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar os vossos irmãos o que Deus literalmente vos outorgou, porquanto do vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Queridos amigos, a Ana Marques no chat agradece ao estudo dizendo: a cada estudo me pego mais e mais convicta de que tudo que falam do Espiritismo é falso. Vocês têm sido tão importante em minha vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Ana,
somos apenas um grãozinho numa areia infinita de bênçãos. Porque todos somos bênçãos. Todos somos criação de Deus. Todos precisamos de oportunidade. E quando se descobre como é bom falar do amor e viver o amor, Ana, é impossível deixar de amar. Embora temos muitas dificuldades ainda de colocar em prática. Eu agradeço de alma e coração a presença de todos que compõem essa família, que, se vocês me permitem, eu já considero a família Cartas de Paulo. Todos vocês que estão conosco, todas as quartas-feiras. Eu vejo que algumas pessoas, algumas carinhas aí, falando de uma forma muito carinhosa, estão questionando sobre os estudos anteriores. Vocês têm um playlist na Rede Amigo Espírita, Cartas de Paulo, como dos outros programas. Hoje estamos completando o programa de número 101. Mas também vocês encontram no site da feeac.org.br palestras, tanto em áudio quanto vídeo, todos os nossos programas. Porque o nosso trabalho é parceria, Rede Amigo Espírita e a Casa de Kardec. Então, eu convido vocês que estão chegando agora para conhecer os estudos anteriores, que já, graças a Deus, essa semana nós já estamos completando 1000 estudos gravados. 1000 estudos gravados. Graças às bênçãos de Deus. O amor que abre para nós o caminho da verdadeira luz. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos, aos vossos familiares, e que possamos, juntos, continuar vibrando pela paz do nosso querido planeta e no nosso amado Brasil. A terra que conclama os corações para a vivência do Evangelho. Por isso o dístico, coração do mundo. Não que aqui seja um lugar especial, diferenciado, mas porque aqui estamos todos os brasileiros sobre uma bandeira, que é a bandeira da cruz. Por isso que o primeiro nome do nosso país foi a Ilha de Santa Cruz. E depois, a grande terra, Vera Cruz, a verdadeira cruz. Então, todos aqueles que reencarnamos ou que estamos compondo a família brasileira no mundo espiritual, temos como referência a cruz do Cristo, que na verdade é a roda da evolução, sobre a inspiração do amor do Senhor. Sem crucificação pessoal, não há cristianização verdadeira. Por isso o amor é dádiva, é entrega, é oferta. Ofertamos, porque quem dá o que pode dá tudo. E abrir o coração para amar é sinônimo de conquista espiritual e de libertação para a realidade imortal. Que Deus te conceda paz e que a sua família seja cada vez mais envolvida pela dinâmica do respeito mútuo, da alegria cristã e da fraternidade real. Levem essa bandeira
não a bandeira da religião. Levem a bandeira da amizade. Porque nem todos estão dispostos a discutir determinados assuntos. Que nós demoramos muito tempo para ter a coragem de abrir o livro, de sentar em grupo para debater as nossas próprias mazelas. Porque o Evangelho é um convite para o encontro do eu superior, para um mergulho na terra encantada do coração, das nossas conquistas, dos nossos defeitos, com projeções para o grande futuro, que é representado pelo arquétipo Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite e nos despedimos com a saudação já conhecida por todos, que é o carimbo do nosso trabalho, o trabalho cristão. Ave, Ave Cristo, salve Jesus sempre em nossas vidas, em nossos corações. Muito obrigado. Até o próximo estudo na transmissão do Apocalipse, no sábado pela manhã. Excepcionalmente amanhã. Quinta-feira não teremos o estudo do Livro dos Espíritos face ao feriado que nos impede de realizar a atividade. Boa noite para todos. Muito obrigado.